Livro Paternidade Curada, da ausência humana à filiação restaurada, por Raquel Rocha. Agradecimentos ao verdadeiro amor que me alcançou por meio da filiação concedida no sacrifício de Cristo, meu Deus e Pai Celestial. Ao meu marido, Erickson Martins, por tornar possível o que eu sozinha não seria. Ao motivo da minha resistência, meu filho Benício, que me ensinou não apenas a ser mãe, mas também a ser filha. À minha mãe, minha referência e meu porto seguro nos dias em que o mundo parecia desabar. À memória do meu pai Ronaldo, sei que você sentiria orgulho. Ao meu pai Lino, por ter me escolhido, amado e permanecido. Prefácio. Escrever aqui é, antes de tudo, uma grande responsabilidade. Falar é apresentar palavras que ainda estão por vir, e isso é desafiador. Mas é também uma honra profunda. Apesar de sermos irmãs, não tivemos a oportunidade de conviver durante a infância. Nos conhecemos já na fase adulta. E o mais surpreendente foi a conexão imediata que surgiu entre nós, como se tivéssemos caminhado juntas durante toda a vida. Por isso, testemunhar um pouco da história que deu origem a este livro é um grande presente. Obviamente, não pelas dores em si, mas pela transformação que nasceu a partir delas. Antes de falar sobre o livro, quero apresentar a autora. Raquel é uma mulher de Deus, uma filha amada, esposa, mãe, pastora, serva, jornalista, psicanalista e escritora. Poderia escrever longamente sobre quem ela é, mas o foco deste prefácio são as palavras reveladas nas páginas que seguem. Palavras que carregam verdade, processo e vida. Falar sobre paternidade é tocar em um dos temas mais sensíveis e necessários do nosso tempo. A geração anterior à nossa foi, em grande parte, criada sob extrema rigidez e autoridade, com poucas demonstrações explícitas de carinho e afeto. Isso gerou feridas profundas e impediu muitos de oferecerem aos seus filhos uma nova realidade. Deram o que haviam recebido. Nunca aprenderam a amar porque nunca foram amados. A paternidade, segundo o coração de Deus, não nasce do controle, de ausência ou da dureza, mas do amor, do cuidado nos detalhes e da presença. Quando compreendemos isso, passamos a perceber o quanto Deus nos ama e como Ele é capaz de moldar nosso destino, inclusive nos ajudando a olhar para o passado de uma forma diferente. A palavra nos consola ao afirmar: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. 1 João 3:1. Essa verdade nos sustenta e nos conduz a uma paternidade restaurada. Este livro aborda um tema que atravessa histórias, marca decisões e molda identidades. Muitos vieram de lares desfeitos. Outros cresceram em casas com estrutura, mas sem presença, afeto ou segurança emocional. Há ainda aqueles que desde cedo aprenderam a se virar sozinhos, carregando no peito uma ausência que nunca souberam nomear. Histórias diferentes, contextos distintos, mas uma dor comum: a de não saber com clareza a quem pertencem ou até mesmo quem são. Mas aprendi que podemos mudar nossa forma de pensar e com isso alcançar a cura. Em Provérbios 4:23 diz: assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Paternidade não é apenas uma questão familiar, é uma questão de identidade, origem, referência, direção. Quando a identidade é ferida, a pessoa se fragmenta, passa a buscar aprovação e valor, carregando medos que muitas vezes não consegue explicar. Mas quando essa paternidade é curada, tudo muda. A alma encontra o seu lugar. Passamos a saber quem somos e de quem somos filhos. Raquel teve 2 pais terrenos e viveu experiências que deixaram marcas profundas, mas que também contribuíram para torná-la quem ela é hoje. Ainda assim, foi no encontro com a paternidade de Cristo que ela encontrou aquilo que sua alma sempre precisou: a segurança de nunca ser abandonada e a certeza de pertencimento. Hoje,
Essa não é apenas uma verdade conhecida, mas vivida. Porque uma coisa é conhecer a paternidade de Deus, outra, muito diferente, é viver essa paternidade de forma real. Este livro não nasce de respostas prontas, mas de um caminho percorrido. Foi gerado primeiro no coração de Deus, depois no coração da autora. E então nasceu de perguntas sinceras, processos dolorosos, lágrimas silenciosas, desconstruções e reconstruções. Nasceu principalmente de encontros profundos com Deus, mergulhos que conduzem ao caminho da paternidade curada. Ao longo da leitura, você não encontrará fórmulas perfeitas nem promessas fáceis. O que encontrará é um convite à reflexão honesta e à cura. Um chamado para olhar para a própria história com coragem, sem medo de revisitar dores, mas também sem permanecer nelas. Um caminho que acolhe, conduz e caminha junto rumo à restauração. Convido você a abrir seu coração sem reservas e permitir que cada palavra alcance o lugar mais profundo da sua alma. Que este livro seja mais do que uma leitura, que seja um instrumento de transformação, que alcance pais, filhos, líderes e famílias, que ajude a construir um novo caminho para a nova geração e que cada página você seja lembrado de uma verdade eterna. Você é um filho amado. Nádia Coelho. Introdução. Toda paternidade deixa marcas. Algumas são visíveis, outras silenciosas. Há aquelas que aquecem a memória e outras que só revelam sua presença quando algo aperta por dentro e não sabemos explicar exatamente o porquê. Quando penso na minha infância, as melhores lembranças que tenho não estão ligadas a grandes acontecimentos, mas a sensações. À forma como eu me sentia ao estar com os meus pais. A segurança ou a falta dela que se manifestava nos gestos, nas palavras, nos silêncios. Antes de qualquer elaboração racional, foi o afeto que começou a desenhar quem eu seria. Durante muito tempo, associei histórias dignas de serem contadas a narrativas moldadas por rupturas evidentes. Abandono explícito, violência direta, ambientes caóticos. Só mais tarde compreendi que a experiência humana é mais sutil do que isso. Há histórias tocadas por cuidado, estrutura e amor que ainda assim carregam fendas silenciosas. Traumas que não se anunciam pelo excesso de dor, mas pela falta de linguagem, de nome, de espaço para existir sem ajuste constante. Este não é um livro sobre pais perfeitos, nem sobre filhos quebrados. É um livro sobre pessoas reais tentando existir entre a presença e a ausência. Pais que fizeram o melhor que puderam com os recursos que tinham. Filhos que muitas vezes precisaram amadurecer antes da hora e que por isso passaram a carregar fardos que não eram seus. Histórias comuns, sem enredo espetacular, mas cheias de pequenas impressões que ultrapassam o tempo e imprimem a forma como construímos relações, como nos posicionamos no mundo e até como nos relacionamos com Deus. Escrevo como filha, como mãe, como mulher, como psicanalista clínica, como jornalista e, principalmente, como alguém que recebeu a filiação pela graça dada por meio de Cristo. Não a partir de um lugar de acusação, mas de compreensão. Não para expor culpados, mas para iluminar caminhos. Ao longo destas páginas, minha história se entrelaça com tantas outras que chegaram até mim. Mulheres que carregam no corpo, na fé e nas relações os reflexos de uma paternidade confusa, ausente, ambígua ou até mesmo machucada. A paternidade não diz respeito apenas aos pais que tivemos. Ela afeta a forma como nos vemos, como nos esforçamos, tentamos pertencer. Em muitos casos, molda nosso entendimento sobre autoridade, limites e afeto. Por isso, falar de paternidade é falar de identidade. Não pretendo aqui oferecer respostas rápidas nem fórmulas prontas. Este é um convite à honestidade, para olharmos a nossa própria história sem dureza excessiva, mas também sem negação, para reconhecer sinais, compreender padrões e aos poucos permitir que a identidade encontre um lugar mais seguro onde descansar. Ao longo do caminho falo de paternidades humanas,
falhas limitadas possíveis, mas falo também da paternidade de Deus, não como um conceito abstrato, e sim como espaço de reconstrução. Não como compreensão emocional, mas como filiação restaurada, recebida pela graça, capaz de reorganizar aquilo que o esforço humano não sustenta. Se você carrega perguntas sobre sua história, sua fé, seus vínculos ou sua forma de existir no mundo, talvez encontre aqui palavras que ecoem as suas. Não para resolver tudo, mas para caminhar junto. Porque entre a presença e a ausência ainda é possível construir sentido. E muitas vezes é justamente ali que começa o processo de cura. Mas o amor de Deus, o Senhor, por aqueles que o temem dura para sempre. A sua bondade permanece, passando de pais para filhos. Salmos 103, 7. Capítulo 1. O nó. Nem sempre a dor começa de forma aguda. Na verdade, na maioria das vezes, é praticamente imperceptível. Vai crescendo pouco a pouco, sem alardes e se amoldando de tal maneira que costumamos ignorá-la. Afinal, a vida não permite parar, né? Lê do engano. Quando ela grita, a ferida já pode estar profunda demais. Minha garganta está doendo. Foi com a mão espalmada no pescoço, os olhos cheios d'água e a voz embargada que meu filho, de 6 anos, parou no meio da sala. Eu continuei fazendo o que fazia na cozinha. Achei que fosse manha, cansaço ou só mais um daqueles pedidos exagerados que crianças fazem depois de uma bronca. A bronca que eu e o pai havíamos dado minutos antes, sem ao menos darmos a chance de uma explicação. Mas ele repetiu: minha garganta está doendo. E então, histérico, chorou, compulsivamente. Sem cuidado com o tom, sem negociação, sem a diplomacia que nós adultos aprendemos para dar a impressão de que temos o controle. Um choro que pedia socorro, sem saber explicar o porquê. Naquele instante, algo em mim despertou antes do pensamento. Meu corpo reconheceu o que a mente ainda não tinha alcançado. Um aperto antigo subiu do peito até a garganta. O nó. Eu conhecia aquele nó. Era a mesma sensação de quando eu era criança, como se tivesse engolido algo que não descia, um espinho invisível. Era a dor de não saber se alguém estava realmente ali para ouvir. Eu parei, me ajoelhei na frente daquele serzinho de pele alva, olhos esverdeados e feição expressiva e o abracei. Não para acalar o choro, mas para caber dentro dele. Eu entendo a sua dor. Me perdoe. Enquanto dizia essas palavras, senti um deslocamento silencioso dentro de mim. Não era apenas sobre o meu filho, era sobre a menina que um dia eu fui. Aquela que também sentiu dor na garganta e aprendeu cedo a engolir as emoções. Minha mãe fez algo parecido comigo. Me abraçou e não só me permitiu sentir, como sentiu junto comigo. Mas isso foi bem depois da infância, quando as marcas emocionais já estavam profundas demais para serem tocadas sem dor. Na infância, eu não tinha palavras para o que sentia. Não sabia nomear vazio, rejeição, insegurança. O corpo falava por mim. Sempre falou. Eu é que demorei a aprender a escutá-lo. Nascemos sem a capacidade de sobreviver sozinhos. Um bebê precisa ser alimentado, nutrido, protegido. Muito mais que isso, o ser humano nasce com a necessidade de ser amado. A infância não nos forma apenas pelo que é dito, mas pelo que é repetido. Em Provérbios 22, 6, Salomão aconselha: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. No hebraico, a ideia de ensinar aqui não é apenas uma instrução verbal, mas modelar, iniciar, inaugurar o caminho. É algo que se faz com presença, repetição e vínculo, e culmina na formação da identidade de uma pessoa. É nos primeiros anos de vida que aprendemos quem somos a partir do olhar do outro. Antes de qualquer elaboração racional, a criança constrói a consciência de si em cima da experiência. Será que eu sou vista? Será que eu sou ouvida? Posso errar sem perder amor?
Possivelmente você não encontrará uma bibliografia extensa dedicada exclusivamente à paternidade. A cultura ocidental, especialmente nas últimas décadas, foi construída sobre a imagem quase sacralizada da mãe, figura central, absoluta, muitas vezes idealizada, enquanto o pai passou a ocupar um lugar secundário, quase acessório na formação dos filhos. Essa distorção não surgiu por acaso. Em muitos momentos da história, o patriarcado foi associado ao abuso de poder, à violência e à opressão. Como reação, parte da sociedade passou a rejeitar não apenas os excessos, mas a própria ideia de autoridade paterna. O que se perdeu nesse processo foi a capacidade de distinguir entre domínio e responsabilidade, entre autoritarismo e paternidade bíblica. Na Escritura, o patriarcado jamais foi concebido como um sistema de opressão. Ao contrário, ele nasce da atribuição de responsabilidade. O pai, na narrativa bíblica, não é aquele que controla, mas aquele que responde diante de Deus e da família pelo cuidado, pela direção e pela proteção. Quando Deus se revela como pai, ele não o faz para legitimar abusos humanos, mas para oferecer um modelo de presença, compromisso e amor que sustenta. A crise contemporânea da paternidade não decorre apenas da ausência física do pai, mas da sua ausência simbólica. Formamos homens que não aprenderam a sustentar vínculos, a estabelecer limites com amor, nem a ocupar o lugar de referência emocional. Muitos se afastam por medo de falhar. Outros transferem essa função para a mãe, para a escola ou para o próprio filho, invertendo papéis e criando relações confusas. Alguns ainda são privados de exercer a paternidade em sua plenitude, não por falta de desejo, mas por conflitos conjugais ou relações em que o lugar do pai é interditado por disputas emocionais, ressentimentos ou formas de controle disfarçadas de cuidado. A Bíblia, no entanto, não permite essa terceirização. A responsabilidade paterna é clara. O pai é chamado a ensinar, corrigir, proteger e afirmar. Não se trata apenas de provisão material ou de autoridade formal, mas de algo mais profundo e silencioso. O pai representa aquele que confirma a existência da criança para além da mãe, ajudando-a a compreender limites, integração e valor. É por meio dessa presença, seja ela plena, falha ou ambivalente, que a criança estabelece referências internas sobre segurança, identidade e amor. Quando essa figura se ausenta, não apenas um papel fica vazio. Forma-se uma lacuna simbólica que atravessa a vida adulta do indivíduo. Estudos contemporâneos da neurociência e das ciências do desenvolvimento têm demonstrado algo que a clínica e a experiência humana já apontavam há muito tempo. A qualidade das relações parentais na infância influencia profundamente o desenvolvimento emocional, cognitivo e relacional ao longo da vida. Não se trata apenas de presença física, mas de presença emocional consistente. Pesquisas indicam que experiências precoces, constituídas por descontinuidade, instabilidade ou limitação afetiva, inclusive da figura paterna, estão associadas a maior vulnerabilidade ao estresse, dificuldade na regulação emocional, problemas de atenção, maior propensão à ansiedade e à depressão na adolescência e na vida adulta. O cérebro em formação aprende a partir do ambiente relacional. É nesse contexto que circuitos ligados à segurança, ao medo, à confiança e ao valor pessoal se organizam. Embora a ciência seja cautelosa ao afirmar danos estruturais específicos, como lesões diretas no lobo frontal, há evidências consistentes de que vínculos frágeis ou inconsistentes afetam o funcionamento dessas redes cerebrais responsáveis por planejamento, autocontrole e tomada de decisão. Em outras palavras, a criança não apenas sente a falta ou a instabilidade, ela a incorpora como forma de se organizar no mundo. Somente no livro de Provérbios temos diversas orientações sobre o papel do pai. É ele quem instrui, quem disciplina, dá discernimento, ordena, repreende, administra a herança, educa. São características de um pai piedoso,
que se interessa por cercar os filhos de cuidados para que eles temam ao Senhor. Para exercer autoridade, um pai não precisa ser bruto, nem deve, pois o nosso modelo de pai é o próprio Deus que é amor. Na narrativa bíblica, Deus não se revela imediatamente como pai. Antes, ele se apresenta como criador, provedor, libertador. É no caminhar com os patriarcas que a ideia de paternidade começa a se formar. Um Deus que chama Abraão pelo nome, que caminha com Isaque, que permanece fiel a Jacó apesar de suas falhas. Quando Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai, ele não está oferecendo uma metáfora bonita, está fazendo um convite para que conheçamos nossa real identidade, a de filhos. Mas chamar Deus de Pai não é simples para quem teve a paternidade terrena quebrada. Há muitas pessoas que viveram processos dolorosos de rejeição, agressão física, verbal e até sexual, por quem deveria tê-las protegido. Nos meus anos como repórter de TV, não foram poucas as vezes que noticiei casos atrozes cometidos por pais contra os próprios filhos. Lembro-me de uma reportagem específica que chocou a população de uma pequena cidade na região metropolitana de Belo Horizonte e até os jornalistas que estavam no local. Um homem não aceitava o fim de um relacionamento. Ele já havia ameaçado a ex-mulher, com quem teve 2 filhos, e inclusive tentado tirar a própria vida. Ela, que havia se casado novamente e estava com um bebê de 3 meses, tinha uma medida protetiva contra o ex-marido. Ainda assim, isso não foi o suficiente para impedir a tragédia. Certo dia, o homem conseguiu atrair a filha mais velha para sua casa. A adolescente de 15 anos estava acompanhada do bebê e da irmãzinha de 5. Ele trancou as portas, vedou as janelas e ateou fogo ao imóvel. O homem e as 2 crianças mais novas morreram no local, asfixiados pela fumaça. A outra menina chegou a ser socorrida por um helicóptero, mas também não resistiu. Histórias como essa ocupam diariamente páginas de portais de notícias, telejornais e redes sociais. Alguns desfechos menos midiáticos talvez não cheguem aos noticiários, mas produzem dores igualmente devastadoras. Homens que deveriam ser referência de segurança, cuidado e direção, escudos e guias, se perdem em suas próprias disfuncionalidades emocionais e acabam se tornando algozes dos próprios filhos. Durante muito tempo, achei que minha história não fosse digna de ser contada. Não havia drama suficiente para transformar minhas experiências em um best-seller ou para justificar o incômodo que eu carregava. Afinal, havia amor, cuidado, proteção. Mas também havia silêncio. E anos depois, esse silêncio não acolhido virou ruído dentro de mim. Eu cresci acreditando que a dor precisava ser proporcional ao trauma para ser legítima, que só histórias grandes mereciam atenção, que feridas discretas não sangravam de verdade. Hoje eu sei, sangram, só fazem menos barulho. Naquele dia, a garganta do meu filho me ensinou algo que eu levei anos para aprender. Nem toda dor precisa de explicação para ser curada. Algumas precisam apenas de presença. Enquanto o choro dele diminuía, eu entendi que algo estava sendo reordenado. Não de forma milagrosa, mas com verdade. Ali, ajoelhada no chão da sala, eu não estava apenas sendo mãe. Eu estava aprendendo a ser filha. Filha de um Deus que se importa e de um pai que não se ausenta quando o nó na garganta aperta. Toda criança precisa de alguém que a veja para aprender a se ver. Donald Winnicott. Capítulo 2. 2 pais, uma menina. De repente o choro invade o ambiente. É o som que anuncia a vida que acaba de chegar. Aos poucos, a voz estridente emitida por aquele pequeno ser se transforma em balbucios de consolo nos braços da mulher que lhe deu a luz. É interessante como o bebê nasce amando a mãe, sentindo-se como extensão dela. Não há reservas, só entrega e demanda. A voz, o calor e o toque maternos são artigos de sobrevivência nessa etapa da vida. O pediatra e psicanalista inglês Donald Winnicott estabeleceu o conceito da mãe suficientemente boa para traduzir o mundo, regular as angústias primitivas e oferecer continuidade do ser. Para ele, cada ser humano traz um potencial inato de amadurecimento e integração.
No entanto, esse potencial depende de um ambiente facilitador que forneça cuidados essenciais, papel que nos primeiros momentos da vida é representado majoritariamente pela figura materna. Da relação suficientemente saudável entre mãe e bebê emergem os fundamentos da constituição psíquica e do desenvolvimento emocional afetivo da criança. Winnicott não se aprofundou na figura do pai, mas o apresentou como representante da realidade, aquele que introduz a criança ao mundo externo, aos limites e ao senso de pertencimento. O relacionamento entre pai e filho não acontece da mesma forma que com a mãe. Ele precisa ser construído. É a partir dessa construção que os vínculos se estabelecem e o senso de segurança se forma, ou não. Quando vou contar minha história, costumo brincar dizendo que sou a filha única com mais irmãos que você vai conhecer. Minha mãe não teve outros filhos. Já por parte do meu pai biológico, tenho 7 irmãos. Não conheço muito sobre a infância ou a juventude dele, mas imagino que algo muito ruim o tenha impedido de manter relacionamentos saudáveis. Meus pais viveram uma relação à distância antes de se separarem, quando eu ainda era bem pequena. Ele morava em Rondônia, onde nasci, e sempre que voltava a Minas Gerais para nos visitar, eu ia da euforia de sua chegada ao adoecimento de sua partida. Febre, vômitos, um mal-estar que ninguém conseguia explicar. Minha mãe, para me proteger, colocou um fim no relacionamento. Ele voltou para Rondônia de vez. Passava anos sem aparecer. Quando vinha, era por meio da minha irmã mais velha que sabia das notícias, e era ela também quem organizava nossos encontros. Não guardo muitas lembranças dele nesse período. O que ficou foi a sensação de um vazio que eu ainda não sabia nomear. A criança não interpreta a ausência como falta do outro, mas como falha própria. Algo em mim devia estar errado para que ele não ficasse. Certa vez, minha mãe e eu estávamos na varanda de casa aguardando a chegada de uma prima. Era uma noite quente e estrelada. O céu estava limpo. De repente, uma nuvem apareceu. Tinha exatamente o formato da mão de um homem, como se estivesse estendida para nos abençoar. Eu olhei para cima e disse: "Olha, mãe, a mãozona!" Ela me abraçou e com doçura respondeu: "É a mão de Deus sobre nós." Eu não imaginava a angústia e a solidão que pairavam sobre o coração da minha mãe. Ela era jovem, separada e com uma filha de 4 anos para criar. Lutava contra as próprias dores. Aos 16 anos de idade já era órfã. Crescera carregando responsabilidade cedo demais. Aos 18 conheceu meu pai, que era 24 anos mais velho do que ela. O relacionamento, definido entre outras coisas pela distância emocional, durou 6 anos. Foi depois da cena que eu chamo de a mão de Deus sobre nós que minha mãe, aos 25 anos de idade, conheceu alguém que mudaria a nossa vida. Ele era gentil, alegre, presente. Os dois se casaram poucos meses após o primeiro encontro, e antes mesmo do casamento fui eu quem pediu para chamá-lo de pai. Havia em mim uma urgência silenciosa por um lugar de ancoragem, um desejo quase instintivo de ser chamada de filha. E foi exatamente assim que me senti. Finalmente eu tinha um pai no meu contexto familiar. Estamos falando do final da década de 1980, então imagine que somente após se casar novamente, minha mãe passou a ser respeitada e, consequentemente, eu também. Os parentes do meu novo pai me acolheram e agora eu também tinha avô e avó. Avó com quem cultivei uma relação de tanto afeto que não consigo descrever em palavras, só sei sentir. Mas nem sempre presença significa abrigo. Lembro-me de uma reunião familiar em que um tio embriagado debochou do meu cabelo. Respondi de pronto: "O problema é meu." A reação dele foi desproporcional à minha resposta infantil. Ele gritou comigo e me humilhou na frente dos meus primos e de outras pessoas que estavam no local. Meu pai viu a cena e ouviu cada palavra sem reagir. Foi no colo da minha mãe, que estava longe dali, que expressei o meu choro. Curiosamente, esse mesmo pai me ensinou algo valioso em outro momento. Em uma festa da escola, ficamos quase 2 horas em uma fila para cama elástica sob um sol incômodo. Quando chegou a minha vez, tive medo. Agarrei-me à tela e não consegui pular. Ele não me apressou,
Não me constrangeu, não me repreendeu, apenas esperou e acolheu a minha infantilidade. Não cresci o culpando, muito pelo contrário. Sempre tive gratidão por ele ter escolhido cuidar de mim e me amar. Mas não posso dizer que meu senso de segurança não foi afetado. Desde muito pequena, meu maior medo era o de que meus pais morressem e eu ficasse sozinha. Sei que esse é um temor comum na infância, mas dentro de mim ele assumia uma proporção maior, quase insuportável. Era uma angústia silenciosa que me acompanhou por anos e cujos reflexos ainda se manifestaram na minha idade adulta. Minha mãe sempre foi cuidadosa e costumava atender o telefone prontamente. Em um dia comum, ela esteve em minha casa pouco antes de eu sair para trabalhar. Disse que passaria na casa de uma amiga e depois seguiria para encontrar minhas tias em outra cidade. Tudo parecia absolutamente normal. No meio do meu turno de trabalho, recebi uma ligação do meu pai, perguntando se eu tinha notícias dela. A pergunta simples foi suficiente para acender um alerta antigo dentro de mim. Comecei a ligar insistentemente para o telefone da minha mãe. Enviei mensagens, nenhuma resposta. Liguei para primos, tias e, em um gesto quase automático, procurei até mesmo as redes sociais da tal amiga para quem também escrevi. Em poucos minutos, o desespero tomou conta de mim. Meus colegas de trabalho observavam entre estáticos e preocupados enquanto tentavam me acalmar. O corpo reagia antes da razão. Coração acelerado, mãos trêmulas, pensamentos catastróficos se acumulando sem freio. A agonia durou pouco mais de 40 minutos. Quando finalmente minha mãe retornou à ligação, explicou com naturalidade que havia deixado o telefone dentro do carro. Nenhuma tragédia havia acontecido. Ainda assim, algo em mim permanecia abalado. Não era o fato em si, mas o que ele despertava. Aquela reação desproporcional não nasceu naquele dia. Ela vinha de muito antes. Hoje compreendo que ninguém oferece aquilo que não recebeu. Todos carregamos limitações que transbordam em nossas ações diárias. Muitas das nossas reações adultas não são respostas ao presente, mas ecos de ausências, medos e inseguranças que aprenderam a habitar silenciosamente dentro de nós. A Bíblia não esconde as falhas dos pais. Eli era sacerdote, mas não confrontou os filhos Ofni e Finéias. Mesmo sabendo que eles abusavam do povo e profanavam o que era sagrado, não agiu. Preferiu manter a aparência de paz. Como consequência, os dois homens perderam a vida no mesmo dia. Eli morreu ao saber da notícia e a glória se afastou de Israel. 1 Samuel 2-4. Samuel foi um grande profeta, mas seus filhos não seguiram os seus caminhos. Tornaram-se corruptos, aceitavam suborno. Samuel formou uma nação, mas não conseguiu cuidar da própria casa. 1 Samuel 8. Quantos filhos de pastores ou de homens envolvidos com o ministério são negligenciados em nome do serviço religioso e acabam se tornando avessos a qualquer atividade que envolva a igreja? Homens que sobem aos púlpitos e pregam com eloquência e paixão, que zelam pelo templo, mas não agem com o mesmo cuidado dentro da própria casa. Tratam os irmãos em Cristo com educação, mas são rudes com a família. É como a história da criança que pediu à mãe para morar na igreja. Não é que ela desejasse habitar aquele imóvel, mas queria o que o ambiente lhe proporcionava. Enquanto a família estava ali, seguindo ritos religiosos, o pai era gentil, bondoso, dispensava atenção a todos quantos lhe cercavam. Mas era só adentrar os portões de casa para que aquele homem se transformasse em alguém rude, violento e ausente. Não falo essas coisas para imputar a responsabilidade apenas ao pai, mas vivemos uma era em que os homens já não se portam como sacerdotes do lar, como provedores e protetores. Estamos mais entre os extremos do autoritarismo e da ausência do que no ponto de equilíbrio necessário. E para que tenhamos vidas saradas, a paternidade precisa ser exercida conforme aquilo que o próprio Deus instituiu. Meu pai não me defendeu naquele dia, porque ele mesmo nunca foi defendido. Ainda criança, enfrentou a violência do próprio pai contra ele e contra a mãe. Na juventude o encarou de frente e foi expulso de casa.
O posicionamento custou caro e demorou anos para cicatrizar. O amor humano, mesmo quando sincero, é limitado. Ele ama até onde alcança e protege até onde sabe. Isso não é falta de intenção, mas de repertório. Ter 2 pais não me deu o dobro de proteção. Me ensinou cedo a dividir o afeto, a equilibrar lealdades e a não decepcionar. De um lado, eu tinha um pai jornalista, letrado, capaz de se posicionar diante de uma injustiça, mas que escolheu a ausência e a distância. Do outro, um pai simples, com pouco estudo, que se colocava passivamente mesmo em situações que exigiam ação, mas que se mantinha presente. Um foi a minha origem, me deu nome e sobrenome. Foi dele que herdei a aptidão pela escrita, o amor pelo jornalismo, os olhos esverdeados e caídos e o mau humor matinal. O outro me ofereceu consciência de enraizamento, risadas fáceis, ensinou-me o valor do trabalho e o respeito à hierarquia. Eu não sabia onde repousar minhas expectativas. Cresci tentando honrar as 2 histórias, sem perceber que isso me colocava em um esforço descomunal para uma criança. Só muitos anos depois entendi que o dano interior não estava apenas em quem foi embora ou em quem ficou. Estava no lugar vazio que se formou entre a presença e a ausência e que nunca foi nomeado. A ferida não estava gritando, ela estava organizando a minha vida.